palavra, a qual ela é digna de toda a aceitação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Vocês são ótimos, vocês são os melhores. Glória a Deus. Eu quero abrir a palavra de Deus, colocar no telão aí, Jeremias capítulo 23, verso 6. Hoje o subtema que vamos falar é o próprio Deus é a nossa justiça. Estamos tratando sobre a justiça de Deus. Jeremias 23, 6 diz assim: nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Diga essa última parte, diga assim: Senhor, justiça nossa. Isso, glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 21, texto que você já conhece, quero ler com os irmãos também, que diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Falamos bastante esta manhã sobre como Deus se tornou a nossa justiça, e hoje estamos falando, não é? Nesse tema que o próprio Deus é a nossa justiça. Talvez você pense que esses temas, eles são repetitivos, mas sempre existe um conceito novo, sempre existe uma definição nova, que ela pode ir sendo acrescentada no seu coração, e coisas da sua fé, a sua fé vai sendo mais embasada na palavra, e a minha ideia é que você saia daqui expert nesse assunto sobre justiça de Deus. Mas não só isso, eu quero que você viva isso, você entenda quem você é, porque quando nós entendemos sobre justiça de Deus, nós não ficamos mais os mesmos, nós ficamos diferenciados, amém? Nós ficamos cheios da graça, nós ficamos até ousados. A Bíblia diz que por causa do sangue de Jesus nós podemos ter ousadia para entrar no santo lugar, amém? A gente não precisa ficar receoso mais, a gente pode ter a certeza de que Ele é a nossa justiça e a gente pode adentrar no lugar santo, amém, meus irmãos? Glória a Deus. A justiça, pois então, meus amados, ela foi revelada em Cristo. Nós estamos falando isso várias vezes. A antiga busca do homem sempre foi por ser aceito a Deus. A gente citou aqui, as religiões, elas procuram fazer isso. Elas fazem com que o homem tenha práticas ao ponto de ser aceito por Deus. Eu falei, inclusive, que tem algumas religiões que se autoflagelam, não é isso? Eles procuram trazer alguns problemas, alguns ferimentos para o corpo, porque eles acreditam que vão obter o favor de Deus. Talvez outras não cheguem a tanto, mas alguns fazem jejuns, fazem abstenções de uma série de coisas para tentar obter o favor de Deus. E a gente está explicando todo esse tempo aqui que o favor de Deus já foi alcançado por causa de Jesus que morreu no nosso lugar. Amém? Amém, meus irmãos? Por isso que a gente tem insistido, não tente mais buscar o favor de Deus. O favor de Deus já é seu, já está disponível. Amém, queridos? Desde Adão, desde o tempo de Adão, o homem ele sempre procura alcançar aceitação por méritos, por merecer. Por merecer. E é interessante que o merecimento ele está ligado a fazer obras ou sacrifícios, como eu acabei de falar a você. A gente sempre quer fazer alguma coisa para agradar a Deus. E se você ficou comigo todos esses meses, aprendendo sobre aliança e agora sobre justiça, eu quero que você entenda isso. Que você não precisa mais fazer esforços para obter o favor de Deus. Porque a graça já foi derramada sobre a sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Então essa graça que foi derramada, ela faz com que as bênçãos do Senhor estejam disponíveis nas regiões celestiais em Cristo. E eu disse que Adão, desde os tempos de Adão, o homem sempre procurou agradar a Deus, tentando fazer coisas
para tentar cobrir, não é, o seu pecado. E você pode ver que quando Adão pecou, ele cobriu-se com folhas. A Bíblia diz que ele procurou folhas, inclusive, para Eva, e eles cobriram a sua nudez com folhas. E a gente pode imaginar que o homem, até hoje, ele procura cobrir a sua nudez com folhas. O que significa isso, pastor? Significa que o homem, ele sempre está querendo agradar a Deus, cobrindo os seus pecados através de boas ações. E boas ações não te levam ao céu. Boas ações não é possível, por atos de bondade, você conseguir o favor de Deus. Não, não é. Pastor, e se eu sacrificar, mesmo assim, não vai conseguir ter salvação? Pastor, e se eu for um bom cristão, e se eu orar muito e jejuar muito, eu vou conseguir? Não, não precisa. Essas coisas já foram alcançadas. Eu falei essa manhã sobre substituição. Jesus morreu para que você vivesse. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Ele carregou a sua doença para que você tivesse saúde. Você percebe, já houve uma substituição. Nós não precisamos mais. Talvez você esteja até assustado com essa verdade. Eu sei que assusta. Porque a gente pergunta assim, mas pastor, não precisamos fazer mais nada? O que se faz agora? O seu trabalho agora é crer. O seu trabalho agora é crer. O seu trabalho agora é crer. O seu trabalho é crer naquele que já fez toda a obra. Amém, meus queridos? E quando você crê, você pode ter a certeza que existe até um descanso. Você pode descansar sabendo que toda a obra já foi feita. Então, tudo que eu faço agora é fruto dos lábios de alguém que confessa o nome de Jesus. O meu louvor, ele se torna o quê? O meu serviço, o meu culto, ele se torna o quê? Um fruto dos lábios de alguém que já foi alcançado por Jesus, amém? E quando nós devolvemos a Deus a nossa adoração, como a gente cantou aqui, de noite suba a ti a nossa adoração. E quando a gente canta assim, quando a gente levanta as nossas mãos, é porque Ele já fez todas as coisas. Eu não faço para obter o favor de Deus, amém? Eu não preciso, eu sei que algumas pessoas ficam assustadas e algumas até se ofendem, mas eu não preciso mais fazer campanhas de 7 dias para obter o favor de Deus. Pastor, 7 dias não é pouco, 21 dias, talvez Deus se comova. Não, não precisa, porque toda a graça, todo o favor já foi liberado através da cruz. Pastor, mas tem maldições para serem quebradas? Não tem não, a maldição era a cruz. Jesus colocou todo o escrito de dívida que era sobre você, ficou apregoado na cruz, amém? Significa que você não deve mais nada. Diga amém, pelo amor de Deus. Significa que você não deve mais nada. Já tem um favor de Deus. Pastor, está escrito na Bíblia em inúmeros textos. Cita um, pastor. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim, que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Já somos abençoados. Diga, eu já sou abençoado. Diga, eu já sou abençoada. Glória a Deus, você precisa entender isso. Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Amém, meus irmãos? Então você não precisa mais ficar se escondendo. Pastor, e quando eu pecar? Se você pecar, a Bíblia diz, você tem advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Amém? Uma pessoa me perguntou hoje pela manhã e de uma forma muito sábia, pastor, no final do culto da manhã, eu gostei, que uma pessoa me perguntou, pastor, então quer dizer que a gente não precisa pedir perdão? Aí eu falei assim, não significa que você não precisa pedir perdão dos seus pecados. Ela disse assim, quando eu identificar que eu errei para com o irmão e para com Deus, eu não preciso mais pedir perdão. Eu falei, precisa. Mas o seu perdão, o pedir perdão, ele não está mais ligado a você ser salvo. Você entende? Você entende isso? Você entende isso? Então o que acontece? O que acontece quando eu ofendo o meu irmão, quando eu faço algo de errado com a minha esposa, o meu filho ou um irmão, eu peço perdão a eles e devo pedir perdão a eles e a Deus com certeza, amém? Mas isso não me faz menos justo.
porque de uma vez por todas eu fui justificado. A justificação me trocou a natureza. A minha natureza foi trocada. Diga assim: eu era um pecador. As mulheres digam: eu era uma pecadora. Inveterada. Não precisa falar assim. Diga: eu era um pecador. Diga assim: agora eu sou justo. A natureza foi trocada. Amém? Amém, pastor. Mas pastor, você não sabe de nada. Pastor, você não sabe de nada. Tem crente que vive ainda na prática do pecado. Pois é, eu sei que tem. Aí a gente já leu Efésios 4:13. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Não é para você ficar junto com gente morta, porque você já foi ressuscitado. Eu não volto às práticas mortas, porque eu já tenho vida nova. Quem está entendendo? Tem lugares que eu não frequento mais. Quem está entendendo? Porque eu já fui ressuscitado com Ele. Então ele está falando, se você se identificou, e se o Espírito falou assim, ele fala assim: levanta-te dentre os mortos. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo vai te iluminar. Volta para a luz correndo. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Eu quero que você me responda toda vez que eu perguntar, porque se você ficar quieto é falta de educação. Você tem que falar amém. Quem não fala amém, Deus vai pesar a mão. E ainda essa noite. Não vai não, Deus não vai pesar a mão. Deus é bom demais, né? Deus não pesa a mão, né? Quem pesa a mão é o pastor. Vamos lá. Glória a Deus, você é salvo. Não existe mais nenhuma culpa sobre você. Pastor, cita outro texto. A Bíblia diz assim, que aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Glória a Deus. A Bíblia diz assim também, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Olha que coisa boa. Você está numa nova natureza. Então, quando você foi justificado, Ele tirou, Ele arrancou a tua natureza de pecado. Por isso que eu peço a você, nunca mais diga que você é pecador. Pastor, mas eu tenho um canal no YouTube de um pregador poderosíssimo, tal. Ele é sabedor da palavra, mas ele diz que a gente ainda é pecador. Ninguém é perfeito, né? Ele pode conhecer muita coisa, mas tem coisa que ele não conhece. Porque se ele lesse direitinho, ele ia ver que nós somos mais pecadores. Amém? Você não é mais pecador. Lembra que a gente falava? No céu não entra, pastor, no céu não entra o pecado. Só entra o pecador. Você já ouviu isso? Eu ouvi muito na minha tenra idade, quando eu conhecia Jesus. Mas na verdade é que no céu não entra o pecado, nem o pecador. Amém? Porque no céu só entra gente justa, santificada, alguém que foi lavado. Eu pergunto, quem foi lavado pelo sangue de Jesus aqui? Glória a Deus. Tem gente que ainda não tem muita convicção, né? Porque quando a gente pergunta se alguém foi lavado, se me perguntasse, eu levantava as duas mãos. Eu fui. Esse sangue me lavou. Algumas pessoas falam assim, eu fui, né? Tá bom, né? Como diz o Silvio Santos, tá bom. Então vamos lá, gente, nós precisamos nos alegrar. Essa vida nos tirou do império das trevas, tirou você de um lugar de morte, não é mais para você ficar lá, amém, gente? Você está comigo ainda? Então, a revelação da justiça, ela é surpreendente, porque não apenas Deus nos coloca justos, ou Ele nos faz justos, mas Ele se tornou a nossa própria justiça. Quando a gente fala de natureza nova, significa de uma natureza igual à de Deus. Porque nós fomos restaurados à imagem e semelhança de Deus. Eu tinha uma velha natureza que era contrária a Deus. Hoje, a minha e a sua natureza que foi restaurada é igual à de Deus. Então, a Bíblia diz que o meu espírito, ele comunica com o Espírito de Deus. E Deus traz revelações, e Deus fala comigo. Hoje, Deus fala com todos os seus filhos. Deus está falando o tempo todo com os seus filhos. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não ouço. Pois é, precisa sintonizar.
É a sintonia fina, porque Deus está falando. Você precisa perceber, porque é direito e privilégio seu, por ser justiça dele, você ouvir a voz dele, amém? Ele se tornou a sua justiça. Ele se fez o quê? Ele se fez a sua nova natureza. A natureza de um pecador é fazer o quê? Pecado. A natureza de alguém que é santo e justo é andar o quê? Justificado. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Então eu peço a você, para de tentar obter o favor de Deus. Para de tentar merecer o favor de Deus. Não fique mais como um mendigo espiritual. Não fale mais algumas frases. Fala só, ó Deus, faz algo por mim. Ó Deus, muda a minha história. Ó Deus, não, comece a declarar aquilo que já é seu. As nossas orações hoje, como justos, elas precisam ser mudadas. Amém? Pastor, eu estou com falta. Eu preciso ser abençoado nas finanças. Então começa a declarar as finanças abençoadas na sua vida. Começa a não mais pedir, Senhor, muda a minha sorte, muda as minhas finanças. Não, começa a falar assim, Senhor, obrigado. Obrigado. Jesus se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos em tudo. Eu fui enriquecido em todas as coisas. Eu já sou rico. Eu já sou rica. Como que é aquela frase que você fala? A cara da riqueza, não é isso? Você já ouviu essa frase? Você já ouviu essa frase? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela tem a cara da riqueza ou a cara da pobreza. Aí os mais humildes, né? Eles vão dizer, né, Lucas? Não, eu tenho a cara da pobreza, porque a gente tem que ser humilde. Nananina, nananana. Deus nos chamou para ter a cara da riqueza. Deus se fez pobre, miserável. Sabe por quê? Porque se você não vai ver na Bíblia, talvez você tenha aprendido isso no catolicismo ou em outros lugares. Eu já fui católico, eu fui um bom católico. E a gente aprendeu isso. Que a pobreza era um sinal de humildade e a humildade era onde a gente conseguiu o favor de Deus. Nada a ver, nada a ver. A gente não despreza a gente que tem passado necessidade. Quem está entendendo? Quem entendeu o que o pastor falou? Se houver pessoas necessitadas, nós com um bom coração vamos ajudá-las. Sim ou não? Sim ou não? Você deve ajudar o necessitado? Deve ajudar. Você deve distribuir a sua riqueza com o mais pobre? Sim, essas coisas são bíblicas. Mas você também pode ensiná-las e dizer assim, meu irmão, eu declaro no nome de Jesus que essa situação é passageira na sua vida, porque você está prosperando. Hoje nós estamos te ajudando, mas amanhã você vai ajudar muita gente em nome de Jesus. Amém? Nós podemos e devemos ensinar isso às pessoas, porque Deus nos fez enriquecidos em todas as coisas. Então não ache que é bonito ser pobre. Não acho que é bonito ser pobre. Não há, desculpa, eu vou falar uma coisa que não fique chateado. Não acho que é bonito ter um pai que diz que é pai dos pobres. Isso não é bom. Isso não é bom porque vai totalmente contra o plano de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Não fique chateado comigo, não. Esse negócio, sou pai dos pobres, isso é uma coisa do diabo, gente. O meu pai é rico. O meu Deus é o dono do universo. Ele é rico, ele fez. O meu pai é rico. Eu não tenho pai pobre, não. Meu pai é ricão demais. E não, para mim não falta recurso. Porque eu posso chegar a qualquer momento. Meu pai deixou tudo pago. Está tudo pago. É assim que a gente se comporta. Pastor, tudo bem, pastor. Mas espera aí. A doença é bom a gente ficar um pouquinho com doença. Sabe por quê, pastor? A doença, ela leva a gente a ficar mais humilde. De repente, se Deus levar a gente para um leito de enfermidade, a gente fica mais humildezinho e Deus pode falar mentira, mentira do diabo. Doença não glorifica a Deus, pastor, mas a gente tem pessoas doentes. Vamos cuidar dos doentes? Vamos orar por eles? Vamos levar um recurso médico para eles? Vamos abençoá-los? Sim, sim, sim. Amém, amém. Só que nós não podemos nos acostumar e dizer que está tudo bem. Não, Deus me fez saudável. Lá na cruz, meus irmãos, naquele momento que ele clama, Eli, Eli,
Lama sabachthani. Em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? É aquele momento onde Deus literalmente vira o rosto para Jesus. Porque Jesus estava carregado dos pecados da humanidade. Tudo que é doença, pecado, coisa ruim estava sobre Jesus. E Jesus, ele percebe que há um rompimento espiritual ali, onde Deus não poderia mais sequer ter uma ligação com aquele que se fez pecado. Então Deus vira o rosto para Jesus, de uma forma figurativa, você está entendendo? Ele vira e ele diz assim, é pecado. Deus não tem mais comunhão nenhuma. E o profeta e os profetas escreveram, ele estava castigando Jesus, porque alguém precisava pagar o pecado. O Cordeiro Santo, sem mácula, sem ruga, pegou o pecado de todos nós. Ele levou cada um dos seus pecados, presentes, passados e futuros. E para quê? Para que hoje você tivesse o quê? Uma vida de justiça, de santidade. E ele proporcionou para você também saúde divina. Amém? Você percebe que a gente não pode mais ficar flertando com o pecado, com o erro. Foi um preço de sangue, foi algo maravilhoso. Deus, ele te colocou num lugar tão maravilhoso. E você precisa entender, a gente não precisa mais se esforçar para obter o favor de Deus. Tudo que eu faço agora é resposta de amor a Deus. Amém? Eu respondo a minha vida para Deus agora com amor. Eu amo e eu amo os meus irmãos também, porque a Bíblia diz que eu devo amá-lo, mas eu devo amar os meus irmãos também. Amém? Eu preciso ser o braço de Deus, a família de Deus aqui na terra, glória a Deus. Mas agora todo o preço já foi pago. Tudo o que você precisa para a sua vida já está disponível nos lugares celestiais. Eu falei semana passada, vou falar de novo. Quando Deus mandar eu parar, eu vou parar. As bênçãos espirituais, elas já são suas. Elas já estão disponíveis. Pastor, eu não estou vendo ainda. Você não está vendo porque você não está usando a chave correta. A chave correta é você dizer, é declarar, é você falar aquilo que você tem em Cristo. Amém? Então você diz assim, você olha para sua família, você olha para os seus filhos, você talvez não vê perspectiva neles, mas você olha e fala assim, vai ser tudo rico. Vai ser tudo abençoado. Meu Deus do céu. Você olha para sua família assim, meu Deus, família abençoada. Não vai faltar nada. Aí você começa a declarar, o Senhor aumentará cada vez mais a nós, aos nossos filhos. O Senhor vai derramar cada vez mais bênção aos nossos filhos. E você começa a entender que se você fala igual a Deus, Deus está olhando assim e diz assim, está disponível, pega o que você precisa. Pega o que você precisa, é seu, pega o que você precisa, é seu. Agora, você acha que Deus quer dar algo para quem fica duvidando? Fica falando assim, não é bem assim, não é bem assim não, está faltando alguma coisa, está faltando um esforçozinho aí, né? Tá não. As regiões celestiais estão todas as bênçãos, tudo que você precisa, pega. Irmão, começa a se comportar como rico. Aleluia. Aleluia. Começa a se comportar como rico, não mais pedinte. Quando você fizer alguma coisa, já tenha como certo. Ai, meu Deus. Oh, Espírito Santo, fala com esse povo. Começa a se comportar como alguém que já tem, como alguém que já conquistou. Não fica nas possibilidades. Não fica refém do sistema. Vamos ver o que o mundo diz. Vamos ver se eu tenho algum valor para receber de fundo de garantia. Né? Vamos ver se eu tenho FGTS parado. Olha só. Meu Deus. Pastor, pode ser uma bênção. Amém, pode ser uma bênção. Mas também pode ser uma ideia de miséria de cabeça. Sabe por quê? Porque o Deus que quer te dar, ele tem muito mais do que o mundo pode oferecer. É verdade, Deus pode dar muito mais. Deus pode dar muito mais. Então comece a se comportar como rico. Comece a ver as possibilidades. Pastor, eu fui ensinado em lugar de impossibilidade. Minha mãe e meu pai era cabeça de pobre. Lá a gente dividia um pedacinho de mistura. Assim, assim. Pois é.
Como você quer fazer? Você quer continuar replicando essa ideia para suas gerações? Ou você pode falar assim, não, isso vai acabar hoje. Isso acaba hoje. A minha família vai começar a prosperar agora. Começa a ter o que você acha que você não pode ter. Você pode ter. Você pode ter. Aleluia. Em vez de margarina, começa a comprar manteiga. Tem gente que já começou na latinha, né? Porque a latinha é menorzinha. Não, pastor, eu compro pequenininha. Compra o pote grande. Pastor, R$ 31 da Teixeira, pastor. É caro o negócio. É caro não. Começa a entender que para você não vai ser caro. Vai ser tranquilo pôr na sua mesa. Pé de galinha pode ser até bom, porque tem colágeno para a pele, né? Mas picanha é mais gostoso. Amém? Talvez o pai dos pobres não deu a picanha que ele prometeu. Mas o Deus Todo-Poderoso, o rico, sempre dá o pão para os seus filhos. Você percebe? Nós, irmãos, nós estamos num outro reino, num outro reino. Eu falei, eu volto a falar porque era uma verdade na minha vida. Eu procurava a gasolina mais barata, porque eu queria uns centavinhos de desconto. Estraguei um carro. Olha o bonitão. Ei, coisa linda de Jesus, né? Procura melhor. BR é bom. Eu não estou fazendo merchan aqui, mas BR que é bom. Depois não vai subir esse vídeo não, senão eles enriquecem e não me deram nenhum pedacinho. BR é bom, Ipiranga é bom. Não é isso? Shell é bom, não é isso? Sim, sim. É mais caro? Mas para você vai pesar? Não, é assim que a gente faz. Amém, meus irmãos? Aleluia, amém. A gente tem que ter essa visão. Sabe por que a gente tem que ampliar a visão? Porque algumas pessoas, eu já vi vocês levantando as mãos e dizendo assim, eu vou ser mantenedor de missionários. Eu vou ser mantenedor de boas obras. Quem é o mantenedor é porque vai ter muito para si e vai ter para dar. Concorda comigo? Então precisa mudar a cabeça. Precisamos mudar a cabeça radicalmente. Começa a se ver. Começa a ver as possibilidades. Você sabe que a gente não deve... A Bíblia diz para a gente não amar o mundo nem o que nele há. Jesus disse isso? Ele diz assim, não ameis o mundo nem o que nele há. Ele diz assim, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, qual a palavra-chave que ele falou ali? Ele diz não amar o mundo. Amém? Quem está entendendo? Agora ele não proibiu você de usar o mundo. Os bens você pode usar. Amém? Se você precisa de algum bem com qualidade, com excelência, começa a ser usado. Começa a falar assim, não, eu vou ter o melhor carro. Eu vou ter a melhor casa. Eu quero um bom relógio, não tem problema, Deus não tem problema nenhum com isso. Porque senão, às vezes, entenda, não é pelo relógio, não é pelas coisas, mas às vezes a nossa mente fica tão pequena, né, Marquinhos? Fica tão pequena que a gente fala assim, não, é besteira. Isso aí é caro demais, isso aí é muito... Não precisa ostentar, mas a gente pode ter o melhor dessa vida. A gente pode começar a olhar e ver assim, isso aqui é caro para quem é pobre, mas como eu sou filho do Deus Altíssimo, isso para mim é tranquilo. Você lembra quando a gente fala aqui sobre as inscrições? Todos os eventos têm inscrição paga. O ministério faz isso e é excelente, porque ele nos ensina a fazer o quê? A ter excelência. A gente precisa ter dinheiro para pagar, amém? E pagar outros, abençoar os outros. Quem faz rema aqui? Quem faz rema? Quem faz rema? Levanta a mão aí. Quem não levantar, Deus vai pesar a mão. Isso, glória a Deus. É pago o rema? É pago? É? É baratinho? É. Peguei vocês. Oh, meu Deus. Mozinho, parei. Não consigo mais. É baratinho, é baratinho. É só uma questão de ponto de vista, amém? É uma questão de ponto de vista. É uma questão de ponto de vista. É você dizer assim, não é caro. É mais, vale a pena. Aí você diz assim, é caro porque eu fui acostumado, esses valores me assustam. Valores, aí os valores falam assim, esse valor, por que tem que te assustar? Deus talvez queira te colocar
em grandes valores, em muito dinheiro, em um poder financeiro para abençoar pessoas. Qual o problema disso? Deus não tem problema nenhum com isso. Ele precisa só que a gente mude a nossa cabeça. Amém? Agora eu vou falar uma coisa. Onde quer que Deus te leve, o padrão de riqueza que Deus vai te levar, eu só peço a você, mantenha o coração humilde nele, sempre grato a Ele, sempre ajudando as pessoas, não esquecendo das promessas que você fez para Deus. Porque se Deus te estabelecer em lugares altos, não esqueça daqueles que ainda não alcançaram. Ajude-os, abençoe-os. Porque nós fomos feitos justiça. Sabe para quê também, irmãos? Para a gente poder amar as pessoas. Amém? Então eu peço a você, para de querer obter o favor de Deus. Você já tem todas as coisas. Então, se eu tenho, eu preciso ficar nisso. Eu quero sair disso, mas Deus não me deixa sair disso. Olha só, se eu tenho todas as coisas disponíveis, a minha oração ela tem que ser diferente. Eu não posso mais, eu não sei se você vai entender. Ajuda, Senhor. Se você pedir permissão para ter coisas, dá a impressão que Deus pode te dar uma negativa, não é isso? Não é? Mas o que diz o Salmo 34? Ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Porque nós temos um coração e temos um desejo das coisas. Deus não é regulado, irmãos, Deus não é estraga prazer. Onde você crer, Ele vai te levar. Onde os seus olhos enxergarem, a tua fé vai chegar lá, vai te levar lá. Amém? Amém, meus irmãos, amém. Não tenha medo disso. Deus quer nos colocar em uma posição maior, numa posição mais privilegiada. Cristo, Ele substituiu, como eu disse a você, Ele substituiu, levou o pecado para que a gente tivesse a justiça. A gente cantou hoje aqui, né? Na cruz, né, Luquinhas? Na cruz Ele venceu por nós, né? Na cruz Ele venceu por nós. Diga, na cruz Ele venceu por mim. Diga assim. Amém. Sabe o que aconteceu? Na cruz houve uma troca divina. Tudo que era ruim, Ele falou, daqui. E eu vou te abençoar agora com a minha vida. Amém? Ele tomou, meus irmãos, olha que glorioso. Ele tomou o nosso pecado. Ele tomou o nosso pecado. E a gente recebeu a sua justiça, a sua santidade. Amém, meus irmãos? O sangue de um inocente, como eu disse, um sangue de um inocente derramado por muitos culpados. Meu Deus, isso é muito forte. Sangue de um inocente derramado por muitos culpados. A justiça, quando a gente fala de justificação, justiça, Deus te colocou numa nova natureza agora, onde você é justificado. A justiça, ela não vem de um sentimento. Eu não preciso me sentir justo. Eu já falei isso, estou repetindo. Eu não preciso me sentir justo. Eu sou justiça de Deus. Eu estou numa posição de justiça. A justiça e a natureza que eu desfruto hoje, ela vem do fato legal que a redenção me alcançou. E ainda que eu não perceba, por isso que eu digo, tem pessoas que Deus já as enxerga como justiça, mas elas mesmas não se enxergam justas. Elas mesmas ainda se enxergam pecadoras, como quem ainda deve a Deus, mas Deus já olha com olhos e Ele deseja que a pessoa tenha essa consciência. Não é possível crescer em justiça. A justiça é a natureza que Deus me colocou e eu fui declarado justo por causa do favor total que veio dele. Amém? Pastor, eu não fiz nada. Nada. Ele fez tudo. Ele te colocou justo. Talvez você fale assim, não, mas eu preciso fazer alguma coisa. É o senso de a gente querer fazer alguma coisa para merecer o favor, não é? Mas eu volto a dizer a você, a justiça ela foi declarada. Um juiz, quando declara um inocente, imagine que você está sendo julgado e você está devendo alguns valores altos e você nem sabe direito o que aconteceu.
mas alguém já foi lá e pagou a sua dívida. Mas mesmo assim, você está diante do juiz. E o juiz olha o seu caso, abre as suas pastas e ele olha que toda a dívida foi paga por alguém. Alguém foi lá e pagou a dívida. Aí o juiz diz assim: olha, eu estou olhando aqui, está tudo, você está sendo acusado que você devia, mas aqui eu não sei quem foi, mas alguém já fez um depósito e pagou tudo. Aí o juiz olha para você: eu não posso fazer mais nada. Você está livre, pode sair, você é justo. E como faz o justo? Ele sai pela porta da frente. Amém? Pastor, mas não fica mais nenhuma mancha no currículo dele? Não. Porque aquilo é declarado como improcedente. Eu não sei se eu estou errando aqui, tá? O doutor Aguinaldo está ali, ele está me olhando feio ali, depois ele vai me pegar de jeito, né? Eu estou falando umas aberrações aqui jurídicas, mas é mais ou menos assim, né? Não é, Aguinaldo? Se o juiz me liberou, o juiz diz assim: filho, não tem nada que te desabone, tá tudo certo. Eu te declaro justo. E bate o martelo assim. Aí alguém vai poder, talvez alguém vai querer falar: não, ele ficou devendo. Não, o diabo vai ficar querendo te acusar, né? Não, ele tá. O juiz fala: cala a boca. Ele tá justo. Pode sair, sai pela porta da frente. Glória a Deus, amém. E não precisa se esconder. E você sai não com o nariz empinado, mas com a cabeça erguida em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, essa nova posição do crente diante de Deus. Eu quero falar, eu falei de manhã, né? Eu quero frisar: a justificação é mais do que perdão. A justificação, literalmente, nos dá o direito da presença de Deus sem medo. Você entende isso? Olha só, perdão te perdoa, te libera, te desculpa de uma culpa. Mas quando Deus te justifica, Ele te dá o direito e Ele te considera não culpado, mas inocente. Então Ele diz assim: você tem pleno direito de estar na minha presença sem medo, você não me deve mais nada. É porque o perdão, ele te libera da culpa, ele remove a culpa, mas a justiça, ela te coloca no direito da presença diante de Deus sem medo. E nesse momento a gente traz o quê? A tradução, mais uma vez, de justiça. O que é justiça? Justiça é a condição que o cristão e a cristã se encontram. Sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. Aleluia. Eu estou sem medo, sim. Sem condenação, sem religiosidade, sim. É como se o pecado nunca tivesse existido. Aí o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, que faremos, pois, depois de tantas verdades? Ele fala assim: vamos nos entregar então ao pecado? Aí ele fala: de maneira nenhuma. A justificação vai me inspirar a me santificar cada vez mais, a me entregar em amor, a devolver os meus préstimos a Deus em amor, a devolver o meu louvor a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém, meus irmãos? Amém, meus queridos? Glória a Deus. Deus vê o crente em Cristo Jesus. Ele vê o crente justo, puro, sem condenação. Eu quero dizer a você, não é orgulho dizer eu sou justo. Não é orgulho dizer que você é justo, que você é santo, mas é reconhecer o que Cristo fez na sua vida. Você entende isso? Porque às vezes a gente pensa: puxa, mas é algo muito forte, eu sou justo. Sim, você é justo. Olha, a gente leu Timóteo, 1 Timóteo, não é? 3,16, a gente leu pela manhã. Aquele que foi, 2 Timóteo 3,16, põe aí por gentileza. Aquele que foi, 2 Timóteo, 1 Timóteo 3,16, perdão. Desculpa. 1 Timóteo. Isso aí. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aí ele fala o ministério de Jesus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém? Jesus foi o primeiro que foi justificado. Ele foi justificado
você também foi justificado depois dele. Amém? A Bíblia diz que ele abriu as portas da salvação. Ele foi na frente, nós fomos em seguida. Jesus foi justificado por quê, pastor? Porque ele foi justificado em espírito, porque, como eu disse, ele carregou os pecados da humanidade. Morreu o justo. Ao terceiro dia, Deus o levantou dentre os mortos. Amém? E ele leva literalmente o sangue da nova aliança, o sangue da justificação. Ele fala, inclusive, alguns cristãos o veem ressurreto, e ele fala para as mulheres: não me toque ainda, porque eu não subi ao Pai. Ele precisava levar o sangue da nova aliança, o sangue da justificação. Por isso que Deus, ele olha para os crentes, e ele olha e ele vê o sangue de Jesus que te lavou. Ele está dizendo assim: não há mais nenhuma culpa, nenhuma condenação. Você lembra dos portais dos hebreus, que tiveram que ser manchados de sangue para que o anjo da morte não levasse? Você lembra disso? Era uma tipificação do sangue de Jesus, que viria e que nos marcaria, porque o anjo da morte não pode nos levar mais, amém? Porque nós somos dele. Pastor, nós vamos morrer. Se a gente morrer, a gente está com Cristo, amém? E se eu não morrer, nós vamos ser arrebatados, glória a Deus. Mas o sangue fez tudo isso. Então, ele está dizendo que Cristo foi justificado. Ele foi justificado para quê? Para que você fosse justificado juntamente com ele. Então, qual seria a vida prática? O que você precisa entender para você carregar todos os dias? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Justiça não é apenas uma posição, não é somente a nova natureza, mas ela também é a expressão de algo que foi mudado dentro de você. Traduza, pastor. Eu vou traduzir. Uma nova natureza vai fazer com que as nossas ações reflitam essa nova natureza. Quem entendeu o que o pastor disse? 3 pessoas entenderam. Vou falar de novo. A nova natureza que eu tenho, ela precisa fazer o quê? As minhas ações precisam refletir, precisam expressar essa nova natureza. Amém? Agora já foi 12 pessoas. Vou falar de novo. Não, você entendeu. Glória a Deus. A nova natureza, eu fui justificado. Eu não ando mais em escuridão. Eu não ando mais mal-humorado. Eu não ando mais em trevas. Eu não ando mais maledicente, falando mal das pessoas. Eu não ando mais julgando as pessoas. Eu me tornei paciente. O meu coração se abriu agora. Eu estou mais amoroso. Eu estou mais bonito. Olha que coisa boa. Estou mais cheiroso. Não é assim? Estou mais energizado. Tudo isso a justiça fez em mim. Eu era incrédulo que dava dó. Não é isso? Eu era pobre que dava dó, não é isso? Meu paletó listrado era de uma listra só. Mas Jesus entrou no meu deserto. No meu deserto. É isso aí. Glória a Deus. Vamos cantar esse louvor depois, viu? Olha só, ele mudou a sua natureza. Glória a Deus. Glória a Deus. Aos magrelos aí, Deus quer engordar você um pouquinho, amém? E aos gordinhos, Deus quer trazer de volta a forma boa e original, aleluia. Deus faz a obra completa, glória a Deus. Glória a Deus. A nova natureza precisa expressar o que você tem dentro. Vamos melhorar isso. As minhas atitudes precisam expressar a nova natureza que está dentro, amém? Comece a amar as pessoas verdadeiramente. Comece a falar bem delas. Não use a sua boca para falar mal das pessoas. Pastor, mas eu tenho uma vontade doida de criticar. Morde a língua. Talvez alguns morram envenenados, porque tem peçonha, né, na língua, né? Mas se você não morrer, morde a língua, não fale mal das pessoas. Fale bem das pessoas. Pastor, mas a fulano me fez mal. Faço bem a ela. Me trouxe algumas palavras, dê um presente a ela, olha que coisa boa. Não um bolo envenenado, mas algo bom, né? Algo de verdade, um perfume importado, por que não? Não é isso? Ame as pessoas verdadeiramente. A nova natureza começa a ter expressões para fora. Então, justiça não é somente
a nova natureza, mas ela precisa também ter a expressão dessa nova natureza. Posso te dar uma boa nova? A Bíblia diz que o pecado, quem foi justificado, o pecado não vai ter mais domínio sobre nós. Porque algumas pessoas falavam assim, né? O pecado me domina. Quando eu menos percebo, estou errando. Paulo deixou isso bem claro. Ele diz assim, ó, pelo fato de vocês estarem debaixo da graça. Saímos da lei, amém, queridos? Não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele diz, o pecado não mais vai ter domínio sobre vocês. A Bíblia diz assim que o pecado existe e ele sempre vai nos tentar. Mas cabe a nós, somente a mim e a você, dominá-lo. Não cair mais em tentação. Cabe a nós resistir, porque a gente tem uma nova natureza agora em Cristo Jesus. Amém? Amém? Romanos 8:1, ele diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu pergunto a você, quem está em Cristo Jesus aqui? Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo, nenhuma condenação há. Você percebe que a gente não pode aceitar mais condenação das pessoas? O próprio Deus, o justo juiz, não mais nos condena, porque você está em Cristo Jesus. Não permita que ninguém condene você. Mas eu também peço a você, não faça coisas erradas, para que você não caia na mão da justiça. Porque algumas pessoas vacilantes caem na mão da justiça. O que vai se fazer? Vai ter que enfrentar a justiça dos homens. Mas Deus está falando assim, que aqueles que estão na nova natureza, Ele está dizendo assim, não tem mais condenação sobre sua vida. Glória a Deus. Você consegue perceber que algumas mentiras, elas foram sendo inseridas na nossa vida, ao ponto de a gente ficar pequeno até naquilo que a gente cria. Eu, por exemplo, eu lembro que eu sempre ouvi de um Deus severo. Não um Deus ruim, mas um Deus severo. Um Deus, eu lembro que muitas canções que eu aprendi, que eu cantava, eles sempre falavam da foice de Jeová, do sapato que iria amassar os filhos. Quantas frases eu ouvi que Deus levaria para o leito de enfermidade. As pessoas falavam assim, ó, Deus vai te levar para o leito, porque Ele precisa tratar com você. E eu acreditava nessas coisas. E quando você começa a conhecer a Deus, você vê que não há mais nenhuma condenação. Deus não quer te machucar. Deus quer te promover, Deus quer te abençoar, amém? Ele tem o melhor para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele está na expectativa que as coisas deem certo para você. Ele está na expectativa que o seu salário vai aumentar esses dias. Ele está na expectativa que Deus vai abrir, Ele mesmo está na expectativa que Ele vai abrir porta de emprego para você. Ele está na expectativa que Ele vai curar a sua doença. Deus quer o seu melhor, mas eu sempre fui ensinado com doutrinas, como falava o Céu Fernandes, amor? Como é que chamava aquela frase que ele fala? Crenças limitantes. Já ouviu falar? A gente é inserido a crer em coisas que nos limitam. E quando a gente fala de justiça, isso também pega, porque a gente imagina assim, como pode um Deus me perdoar? E você começa a pensar, eu não sou uma pessoa tão boa assim. Aí você olha para dentro de você, né? Você fala assim, eu tenho tais defeitos. Eu sou um cara chato. Eu sou às vezes cri-cri. Às vezes eu sou chato. Às vezes eu sou cri-cri. Eu não tenho mais defeitos para falar de mim, amor. Fala um aí. Eu tô brincando. Tô brincando. Eu tô zoando. Às vezes a gente fala, né? Eu tenho tantos defeitos. Aí você fala assim, como Deus pode ter me abençoado eu tendo tantos defeitos? É porque a gente fica numa crença limitante, que a religião, olha só, a religiosidade nos ensinou a ficar pequenos. Então a gente não acredita mais que, olha, é uma boa nova. Irmãos, o Evangelho é uma boa nova. É uma boa notícia. O Evangelho, a boa nova, significa assim, olha, não tem mais condenação. Ei, um justo morreu por todo mundo. Aí as pessoas falam, e o escrito de dívida, e o boleto que eu estava devendo? Ele pagou tudo.
E o escrito de dívida que era contra mim, ele apregou na cruz. E aquele pecado que eu fiz, ele levou na cruz. Deus não se lembra, mas o evangelho é a boa nova que te coloca, te faz gigante, te faz um homem e uma mulher poderosos em Deus. Mas sabe qual é o problema? É porque a gente foi ensinado desde pequenininho, tal qual um elefante. Ele foi ensinado desde pequenininho. Um elefante de circo. Quem já foi em circo aqui? Eu vou fazer outra pergunta. Quem sabe aqui o que é um circo? Né? A gente está vivendo tempos que tem uma geração, né, Priscila? Tem pessoas que não sabem o que é um circo. Eu lembro que eu fui em circo e eu lembro que tinha elefante. E os elefantes, eles eram ensinados a jogar bolinha, lembra daquilo? Agora os bichinhos, eu fiquei sabendo que eles apanhavam muito para fazer aqueles segredos, né? Aqueles truques, melhor dizendo. E os bichinhos, geralmente, eles eram, quando pequenininhos, eles eram amarrados com uma cordinha. Eles eram amarrados com uma cordinha e uma estaca. E eles ficavam quietinhos, parados e não se mexiam mais. Mas sabe qual é o problema? Pode pôr a figura do elefante aí. Eles cresceram, o elefante cresceu, ele ficou enorme. Mas que prende ele quando era pequenininho, continua prendendo ele grande. Você percebe que não tem mais nada a ver com Deus? Deus está falando assim, rapaz, você é forte e corajoso. Para de chorar. Para de reclamar da vida. Acho que Deus fica olhando para a gente e fala assim, você é tão poderoso. Deus fala assim, eu escrevi algo a seu respeito. Deus fala assim, eu escrevi que você em mim fará proezas. Eu escrevi sobre você que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Eu escrevi sobre você que para mim não haverá limitações. Para Deus e para os seus filhos não haverá impossíveis. Mas a gente ainda fica fazendo o quê? Preso em pequenas coisas. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar que Deus providenciou algo muito mais poderoso do que uma religião? Ele providenciou para a sua vida algo tão maravilhoso. Ele está dizendo assim, olha, eu preparei a sua vida, eu preparei um caminho, eu pavimentei um caminho diferente do caminho que o mundo te oferece. Por isso que eu falo, as veredas da fé, elas são como um caminho diferente, porque o mundo oferece um caminho. A gente não vai muito longe com ele. Mas existe um caminho onde Deus pavimentou para a gente. Ele fala assim, aqui que eu coloquei você para andar. É para andar altaneiramente, acima das circunstâncias, acima dos problemas, amém? É você entender que você é poderoso e Deus não quer mais você cabisbaixo. Ele está dizendo assim, eu aplaquei, separei de você toda a culpa, não tem mais condenação. Eu coloquei o seu nome no livro da vida. Eu te abençoei com toda a sorte de bênçãos. Eu te coloquei no meu reino. E ele fala que o meu reino, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E ele está dizendo tantas coisas. Ele diz assim, eu disponibilizei todas as bênçãos nas regiões celestes. Sabe para quê? Para fazer a gente grande e poderoso. Forte e poderoso. Aí eu pergunto a você, você vai ficar feito um elefantinho com cabeça baixa? Quer que eu faça elefantinho de novo? Não precisa não? Tá bom. E como é que chama a voz do elefante? Quem souber ganha R$ 100. O que ele faz?
É uns negócios assim. Ele levanta a tromba, né? Faz um negócio assim. Os negócios assim. Faz aí, faz aí. Faz aí, eu gostei. Ah, não, foi muito bom, Duda, foi muito bom. Isso aí, muito bom. Ele sabe fazer direitinho. É o Duda Elefantinho. Ai, muito bom, muito bom. Glória a Deus. Você vai gravar depois esse som para mim, viu? A gente vai colocar no grupo da igreja, para os irmãos lembrarem. Trombetear. Quem falou? Olha que legal, trombetear. Vai ganhar R$100. Muito bom. Trombetear, que coisa linda, né? Glória a Deus. Mas eu peço a você. Oi? Foi você que falou? Ah, pensei que era o Marquinhos que ia falar. Você vai ganhar R$100, então, tá bom. Devolve para ela R$100. Não, você não é mais pequeno, não é menorzinho, você não é pequenininho diante de Deus, mas você é poderoso. Você percebe? Você percebe? Eu não sei se você está entendendo. Ele já pavimentou, preparou um caminho para que você fosse vitorioso em todas as coisas. Irmãos, em nome de Jesus, comece a andar como alguém que foi tirado de um lamaçal de pecado. A Bíblia diz assim: eu firmei teus pés numa rocha firme. Eu fiz você caminhar altaneiramente. Você tem todo o meu favor hoje. Seja vitorioso em nome de Jesus. Seja vitorioso. Muda a sua alegria. Muda o nível da sua alegria. Começa a servir ao Senhor de coração, de verdade, sem reservas, porque é isso que Ele quer da sua vida. Amém, meus irmãos? O Provérbios 28:1 diz assim, que o justo, ele vai ser intrépido como um leão. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga. O justo é intrépido como um leão. E não é mais um elefantinho preso numa cordinha. O justo vai orar com fé. Vai resistir ao mal e vai andar em vitória. Amém, meus irmãos? Quero dizer ainda, antes da gente terminar, que quando você crescer na consciência de justiça, sabe o que vai acontecer? Até a sua adoração vai ser diferente. A sua adoração vai ser com aquela plena certeza de que Ele está recebendo todo o seu louvor. Como eu disse, fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Vamos concluir. Eu queria que você dissesse assim: o próprio Deus se tornou a minha justiça, para que eu viva como um filho amado e não como um servo condenado. Vamos de novo? Diga assim: o próprio Deus se tornou a minha justiça, para que eu viva como um filho amado e não como um servo condenado. Amém? Então para de tentar agradar a Deus, você já é agradável no amado. Amém? Ele te fez agradável para que você não tivesse nenhum complexo, você não precisa fazer força para agradar, você já agrada a Deus. Você já agrada a Deus. Amém, queridos? Oh, não foi nada, não foi seu esforço, não foi o seu cavanhaque bonito, não foi nada do que você fez, mas foi por causa da graça dele. Glória a Deus. Creia na obra completa de Cristo, creia nisso, creia nisso. Declare sempre: o Senhor é a minha justiça, não aceite condenação sobre sua vida. Eu quero ler um último texto com vocês, eu quero ler aqui no telão. Quero que você coloque no telão o texto que está em 2 Pedro. Esse texto é maravilhoso. 2 Pedro, capítulo 1. Eu quero ler na Bíblia a mensagem. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3. Eu quero que você veja esse texto e leve para casa esse texto. Leia esse texto, porque ele fala justamente da natureza que foi colocada em você. A natureza de justiça. Você agora é justo nele, significa que algo poderoso aconteceu na sua vida e você começa a replicar os valores de Deus. Olha que coisa maravilhosa. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e os meninos vão mudando aí. E você vai acompanhando aí. Dá para ver aí, né? Olha que coisa linda. Tudo
que diz respeito à vida que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente, quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já receberam. Também recebemos promessas extraordinárias e transmitimos a vocês sua participação na vida de Deus depois de terem voltado as costas para um mundo corrompido pela cobiça. Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. Com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer. A grama não vai crescer debaixo dos seus pés, nem um dia passará sem sua recompensa, enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão que sua antiga vida pecaminosa foi totalmente cancelada. Então, amigos, confirmem o chamado de Deus a vocês, que foi a escolha dele. Não abram mão disso. Façam isso agora e terão vida sobre um terreno firme, com as ruas pavimentadas e o caminho aberto até o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos cantar, queridos. Sejam abençoados na prática da palavra. Que Deus encha o seu coração, explique e ensine sobre justiça. Amém? Dia e noite rendo a ti a minha adoração. Aquela canção pode ser de novo? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Você tem motivos para agradecer? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Nós já vamos terminar. Eu quero que você aproveite esse momento. O Senhor falou ao seu coração? O Senhor falou ao seu coração? Então levante suas mãos aí. Vamos cantar. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia.